No ar. Debate Transamérica. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. Boa tarde, amigos da Transamérica. Está no ar mais uma edição do seu programa diário Debate Transamérica, ao vivo de Itaiobeiras para todas as cidades do Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Eu, Alexandro, estou chegando aqui ao vivo com as principais notícias do dia e a entrevista com os diretores da Copasa nesta quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016. Agora são 18 horas e 5 minutos. Neste momento em Itaiobeiras, 34 graus. A máxima na cidade hoje foi de 36 graus e a mínima será de 22 graus. Previsão de 15 milímetros, mas até agora nenhuma gota. Meu Deus do céu. Debate Transamérica. Pois bem, 18 horas e 6 minutos, assim como anunciado, hoje o Debate Transamérica recebe o superintendente da Copasa, Roberto Botelho, que está acompanhado por Robson Campos, gerente regional de Salinas. Nós solicitamos a entrevista com o superintendente para esclarecermos as gravíssimas denúncias feitas pelos vereadores de Itaiobeiras de que a Copasa estaria captando com caminhões-pipa água de péssima qualidade em São João do Paraíso para distribuir em Itaiobeiras. Para reforçar as denúncias, dezenas de cidadãos estão postando vídeos e fotos nas redes sociais reclamando da qualidade da água, que, segundo os cidadãos, estaria até mesmo com mau cheiro. Diante disso, convidamos a direção da Copasa para prestar os devidos esclarecimentos e se defender dessas denúncias que estão sendo feitas, tanto na Câmara como nas redes sociais. Vamos começar aqui com Roberto Botelho, superintendente da Copasa. Boa noite, Roberto, e seja bem-vindo à Transamérica mais uma vez. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvinte da Transamérica. É um prazer estar aqui, igual você falou, mais uma rodada de entrevista. Estamos aí para esclarecer os assuntos que afligem os nossos clientes. Estamos recebendo também o Robson Campos, que é gerente regional de Salinas. Boa noite, Robson, e seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes da Rádio Transamérica. Aproveitamos o momento para estar agradecendo o convite para estarmos aqui para esclarecer as dúvidas dos ouvintes e dos nossos clientes. Então, vamos começar pela maior dúvida que a população de Itaiobeiras está tendo neste momento. No ano passado, os caminhões-pipa pegaram água em Salinas. E este ano, surpreendentemente, mudou o rumo e desviou os caminhões para São João do Paraíso. Portanto, eu gostaria de saber do superintendente que ele explicasse de forma didática para os ouvintes por que a Copasa mandou os caminhões-pipa para buscar água em São João ao invés de Salinas. Essa é uma dúvida que está pairando na cabeça de todos os itaiobeirenses. Diferentemente do ano passado, a Copasa iniciou aqui o processo de caminhão-pipas enquanto havia água, enquanto há água no Rio Pardo. Então, toda vez que você começa um sistema de abastecimento do caminhão-pipa, seja aqui em Itaiobeiras, seja em Mato Verde, igual nós estamos, seja em Vazelândia, seja na própria Montes Claros, a gente faz toda uma logística e escolhe aquele sistema que pode nos atender sem prejuízo dos demais e pode nos atender, seja com água bruta ou com água tratada. Por haver água no Rio Pardo ainda,
quando nós iniciamos a operação com o caminhão-pipa, e ainda hoje há um resto de água, optou-se por buscar água bruta no manancial mais próximo, que tem essa oferta, que é o Rio São João, abastecido pela barragem do Peão. Hoje nós temos uma oferta de água aqui, para, juntamente com a água armazenada nos bolsões e nas barragens ao longo do Rio Pardo, você conseguir operar a estação de tratamento de água. A estação, ela tem uma vazão mínima que ela consegue tratar. Se eu tenho a água chegando com a vazão muito baixa, eu não consigo tratar. Então, nós deixaríamos água armazenada no Rio Pardo. Então, optou-se, na questão logística, no primeiro momento, trazer água bruta, levar essa água bruta para a barragem na captação lá no Rio Pardo, na nossa estação, misturar com a água que estava no rio ainda e fazer o tratamento conjunto dessa água, do Rio Pardo e do Rio São João. Mas aí, Roberto, surgiu a série de polêmicas devido a esse tipo de decisão. E uma das polêmicas que houve um questionamento terrível foi a questão distância, porque as pessoas comentam, Salinas é só 45 quilômetros da distribuição no bairro Planalto. E São João do Paraíso seria 60 quilômetros até na captação próximo ao rio. Esse custo-benefício aí foi medido pela empresa? Foi. Nós temos aqui, qual que é a vantagem? Temos ainda um resto de água no Rio Pardo, então se eu não conseguisse elevar a capacidade de tratamento lá até um volume X, essa água ficaria perdida. Então eu ficaria com água armazenada e perdida. Nós não conseguimos captar. Então foi a opção econômica mais viável de você trazer água bruta, adicionar ela e permitir você transportar uma quantidade muito menor de água. Se eu estivesse buscando isso tudo em Salinas, nós estaríamos trazer aqui 3 milhões de metros cúbicos dia. Nós optamos por trazer de São João 1 milhão de metros cúbicos. Nós estamos trazendo 1/3 do necessário. Então possibilitou uma economia aí considerável para a empresa. E as distâncias realmente é 10 quilômetros. Uma é 49 quilômetros, outra 59, dá em torno de 10 quilômetros. Mas essa economia no volume transportado, que em vez de transportar 3 milhões de litros dia, nós transportamos a 1 milhão de litros dia, barateou enormemente o gasto. Pra você ter uma ideia, o ano passado se gastava em torno de 2 milhões e 200, 2 milhões e meio. Com essa operação do São João, nesses 20 dias que nós estamos transportando, nós tivemos um gasto aí por volta de 400 mil reais. Então a diferença aí foi de cerca de 2 milhões de reais com a decisão tomada. Então foi uma decisão operacional e com foco muito grande econômico. Então, só para ver se eu entendi. Se eu tiver entendido, provavelmente o ouvinte também entendeu. Vocês abriram mão de pegar a água tratada em Salinas para pegar a água bruta em São João do Paraíso. Os caminhões trouxeram essa água bruta de São João até a captação da Copasa no Rio Pardo, tratou essa água e distribuiu para Taiobeiras. Ela adicionou, você está correto, ela veio para lá, ela somou ao volume existente na captação ainda. Isso permitiu que a gente tenha um volume de água suficiente para a estação entrar em operação. Ah, tá, o caminhão-pipa chegava de São João e derramava água no rio? No Rio Pardo. E aí captava, aquela balsa da Copasa captava a água normalmente e tratava. Misturava a água. Então se eu tinha um volume lá, se eu tivesse só no Rio Pardo, o volume não consegue a estação operar. A estação ela é uma estação projetada para tratar 104 litros por segundo, mas ela tem um volume mínimo que ela trata. Então, uma estação desse porte, ela trata em torno de 50 litros por segundo. Se eu tenho um volume chegando menor que 50 litros por segundo, eu não consigo tratar, porque o processo, eu não consigo dar trabalhabilidade à água, eu não consigo fechar o ciclo. Então, a estação ela tem que trabalhar algo próximo a sua capacidade. Então isso nos permitiu operar no início com 80 litros por segundo. Hoje nós estamos trabalhando a estação com 76 litros por segundo. E lembrando, a economia foi substancial. Agora agravou-se a situação, o volume no Rio Pardo tem diminuído a cada dia mais. Então nós temos uma previsão de estar com essa operação aí por volta de 7 dias ainda. E por causa disso iniciamos a partir de hoje o suplemento com água tratada de Salinas, porque nós não temos onde buscar, nós não temos aí um manancial São João, nós temos um limite de retirar água. Eu tenho uma outorga variável, eu posso retirar um volume X lá em São João. Então, São João abastece, além da cidade de São João, Nieira e povoados, então nós estamos limitados. E chegamos aqui a uma queda drástica no Rio Pardo,
Então nós temos aqui mais ou menos 7 dias ainda para manter essa operação com a estação funcionando. Aí terminando essa água ali, 100% da água vai vir de Salinas. Aí nós não temos outra opção, é o manancial mais próximo. Então, você já informou de que estava captando a água bruta em São João do Paraíso. E aí que surgiu uma das maiores polêmicas. Porque os vereadores de Itaiobeiras, 3 vereadores, o Charles Arruda, o Tião do Ônibus e o Valmir Pezão, eles foram ao lugar da captação, onde os caminhões-pipa da Copasa estavam captando a água em São João do Paraíso, e fizeram vídeos da situação do local onde a água estava sendo captada. E aí eles mostraram que tinha animais, lavando animais dentro do rio, que tinha lixo, inclusive o Charles Arruda fez imagem até de absorvente no local e tal. E isso gerou uma repercussão tremenda na cidade e o nome da Copasa foi enxovalhado. A questão da Copasa captar esse tipo de água bruta e trazer para o tratamento, é possível garantir a qualidade desse tipo de água que é captado, que está sendo captado em São João? 100%. O mesmo manancial que nós estamos utilizando é o manancial que hoje abastece a cidade de São João do Paraíso, abastece a cidade de Ninheira, e até um caso, eu particularmente eu fui conhecer gente lavando animal, então eu tive lá hoje, e para surpresa minha, a ponte daquela lá, ela fica a 3 quilômetros acima de onde nós estamos captando. Inclusive fica a em torno de 1.200 metros acima da captação da Copasa em São João do Paraíso. É questão de... Mas a água é a mesma? A água é a mesma, aqui perto de São João. E é questão de animal no rio, se eu ver aqui hoje, todo custo de água que eu vi aqui, eu vou aqui no Rio Pardo, tem animal tomando, se descetando, tem animal lá dentro. Então o que nos garante é a eficiência do processo de tratamento. Ela é um rigoroso padrão de tratamento e com acompanhamento de laboratório distrital, laboratório regional. Isso, deixa eu só te interromper, Roberto. É justamente a próxima pergunta que eu ia fazer, era justamente essa. Essa água que está sendo captada em São João do Paraíso, vocês têm um monitoramento da qualidade dela? Nesse curto período de tempo? Temos. Quando você opera uma estação de tratamento de água, você atende todos os requisitos da portaria do Ministério da Saúde que trata. Então, uma estação de tratamento é usina. Então, você tem análise de 2 em 2 horas de parâmetro físico, você tem análise 3 vezes por mês, você tem análise semanal, tanto na água da estação como na rede de distribuição. E são amostragens aleatórias na rede de distribuição. Temos um acompanhamento do laboratório regional e o mais importante ainda, nós temos um acompanhamento da vigilância sanitária estadual, onde ela faz a coleta dessas análises e tudo em pontos desconhecidos da Copasa. A gente não sabe onde que é o ponto, não sabe a data que eles vão coletar, que hora que vão coletar e nada. E isso passa a fazer parte do banco histórico de controle de vigilância sanitária do Estado. E nós não tivemos nenhum período desse aqui, qualquer irregularidade detectada pelo controle adicional que é isento do Estado. São 18h18 e estamos entrevistando Roberto Botelho, que é o superintendente da Copasa aqui no norte de Minas. Roberto, eu tenho aqui imagens de redes sociais de dezenas e dezenas de cidadãos taioberenses que estão postando vídeos e fotografias de uma água turva, de uma água escura, amarela. E, segundo os vídeos que estão sendo postados nessas redes sociais, é a água que está saindo da torneira. Você acabou de falar que a água tem um padrão de qualidade, que você garante a qualidade desta água. Se a água tem qualidade, por que ela sai com essa cor, com essa turbidez? Nós temos aqui, estamos em rodízio. O que é o rodízio? Você faz manobras nos registros, nas redes de distribuição da Copasa, como a oferta caiu muito, nós não temos uma quantidade suficiente para abastecer a demanda, então é obrigado a você setorizar e falar assim, bairro tal recebe tal dia, tal horário, bairro tal. Então, em curto período, a rede de distribuição ela fica sem água lá dentro, ela é preenchida ali fica vazia. E à medida que você abre o registro, nós temos algumas tubulações antigas na cidade, você tem tubulação de ferro fundido que tem uma crosta nela, e você pressuriza essa rede, dá um arraste
de material e, porventura, alguma outra residência pode receber. A primeira vez que ela abre, então ela recebe isso. A gente aconselha a todo consumidor que recebeu entrar em contato com a Copasa vai e faz descarga periódica de rede, é um procedimento já até normatizado. A gente faz descarga e retira essas sedimentações que ocorrem dentro de rede. Eu vou fazer uma manutenção, por isso que tem cloro na rede. Na hora que eu faço a manutenção, parte da rede ela pode receber uma água barrenta na manutenção, num vazamento. Então o cloro fica para aí, esse material fica depositado na rede. A hora que eu pressurizo ela, depois isso mexe dentro da rede e porventura sai num ramal predial. Então eu não tenho certeza, tem região que isso pode ocorrer com mais frequência, região não, aquelas regiões que tem tubulações mais antigas e ocorre com mais frequência. Eu cito muito, acontece isso na própria residência da gente, a tubulação de chuveiro e tudo, tem hora que se não der uma descarga. A caixa d'água nossa, que é bem tapada, ela recebe poeira e tudo, então por isso que o Ministério da Saúde preconiza e pede que a caixa d'água seja lavada a cada 6 meses, os reservatórios da Copasa são lavados, então não é um sistema 100% estanque fechado. Então se tem uma ou outra ocorrência, o usuário detectando isso, avisa a Copasa, a gente vai, faz descarga na rede, dá um descarte e dá essa limpeza. Ok. Uma fonte minha, você sabe que a gente trabalha com muitas fontes. E uma fonte minha, ela me informou, essa fonte é de dentro da regional da Copasa de Salinas, ela me informou que os caminhões-pipa foram enviados para São João do Paraíso para atender um pedido do prefeito Danilo Mendes, o prefeito de Itaiobeiras, que estava em plena campanha eleitoral para a sua reeleição, e o prefeito não queria de jeito nenhum conviver com o desgaste dos caminhões-pipa circulando na maior avenida da cidade de Itaiobeiras, que é aquela avenida do contorno, na chegada de Salinas. Por isso, a única solução da Copasa foi enviar os caminhões-pipa para São João do Paraíso para atender a este pedido do prefeito Danilo. O superintendente da Copasa, Roberto Botelho, confirma essa informação? Não, a questão é logística. Nós tivemos aí pleitos da prefeitura pedindo ação enérgica e inclusive pedindo, a Copasa precisa tomar providência, Itaiobeiras não pode viver com o caminhão. Isso aí nós fomos cobrados desde janeiro, fevereiro, tivemos audiência pública, a prefeitura sempre cobrando a oposição, então isso é normal, então esse pedido não veio. Então a decisão ela foi logística, nós estamos trabalhando, eu assumi a superintendência, eu não participei do outro período de crise escassez hídrica, mas fiz questão de todo o sistema nosso operado, a gente ir, que estava em rodízio, ir visitar, determinar, fazer o estudo econômico-financeiro de qual a melhor alternativa, e nós temos que pensar também, eu tiro água de Salinas, trago para cá e eu trago um prejuízo a Salinas, nós temos interrupção no abastecimento e tudo, então foi tudo pensado aqui e visto, falou assim, nós temos água no rio ainda, então qual a melhor opção que vai causar menos prejuízo? Então vamos lá, sistema de São João do Paraíso, quantos litros eu posso tirar dia? Então eu posso tirar 1 milhão de litros dia, sem prejudicar o sistema de Itaiobeiras e sem ferir a outorga. Então decidimos, é possível, fizemos. Para você ter uma ideia, Vazelândia, próximo entre Janaúba e Januária, ela está com problema de abastecimento, nós temos 5 sistemas próximos lá, nenhum deles tinha capacidade de produzir. Aí a opção nos dada, buscar em Pedras de Maria da Cruz ou em Januária. Então nós estamos buscando água para Vazelândia e Januária 130 quilômetros, porque foi o sistema que tinha condições de atender. Então o fato dos caminhões ir para São João não tem influência do prefeito de Itaiobeiras? Não tem influência. Ok. Uma outra fonte minha me informou há poucos minutos atrás de que a presidente da Copasa determinou que a partir de segunda-feira não se busca água em São João mais. A água vai vir 100% de Salinas. Você tem essa informação? Nós recebemos hoje uma ligação da diretoria da empresa pedindo para a gente que priorizasse dentro do modo operacional e tudo, que priorizasse na medida do possível, sem prejuízo ao sistema de Salinas e sem prejuízo ao sistema de São João do Paraíso, inclusive para tentar amenizar essa polêmica que deu aí, que não tem nada disso, para evitar, e falou assim, essa polêmica que está nos causando aí desconforto político e tudo, então arrume uma maneira de acertar o sistema de Salinas, que não é um tudo fácil, acerta o sistema de Salinas da maneira que a gente passa a privilegiar o
abastecimento em Salinas. Nós estamos fazendo isso, já entramos em contato com a diretoria e presidência da empresa, não é um processo simples. Nós estamos preparando Salinas para isso. Então, Salinas começou, nós estamos com 4 caminhões em Salinas, a tendência é vir, e coloquei bem claro para a alta direção da empresa. O que nós temos de dentro do Rio Pardo ainda, que justifique tecnicamente buscar em São João do Paraíso, deve durar até o meio da semana que vem, até sexta-feira. Então, paulativamente, até o final da semana, 100% da água deve vir de Salinas. Então, foi uma maneira que a empresa achou de dar essa resposta à população com um ponto final nessa discussão, que para a gente, nós não somos políticos, nós somos uma empresa prestadora. Nós caímos dentro de uma disputa política. Isso para a empresa não é o foco dela, ela não tem nenhuma conotação política. Então recebemos a recomendação de paulativamente, assim que preparar o sistema, mudar toda a logística. Então, o que nós já fizemos? Nós já pegamos caminhões que estavam à disposição do SEDEX para abastecer, já passamos para São João do Paraíso com água tratada, estão preparando o sistema de Salinas, mas também nós temos um limite no sistema de Salinas. Então, eu não consigo hoje atender toda a demanda para o sistema de Salinas. Eu vou ter que usar talvez em Indaiabira, um pouco de São João do Paraíso, nós vamos continuar usando, mas o grosso vai sair depois desse rearranjo de logística, vai sair de Salinas. 18 horas e 26 minutos, estamos entrevistando o superintendente da Copasa no norte de Minas, o senhor Roberto Botelho. Roberto, hoje o jornal Folha Regional publicou de que os caminhões passaram a pegar água tratada em Salinas. São quantos caminhões mesmo? Você falou 4 caminhões? Não, são 12? Hoje a gente trabalha com transporte de metro cúbico. Então a nossa demanda hoje é em torno de 3 mil metros cúbicos. Nós estamos tirando 1.000 metros cúbicos São João do Paraíso. A tendência é tirar 1.000 metros cúbicos Salinas. Enquanto São João do Paraíso tiver condições de ajudar o Rio Pardo, e à medida que o Rio Pardo secar, não tem água. Então hoje está previsto essa semana em Salinas 12 caminhões puxando em Salinas. Entra paulatinamente, entrou 4 hoje, até mobilizar, e os caminhões têm que passar por vistoria, eles têm que passar por uma vistoria sanitária, eles têm que receber um sistema de rastreamento. Nós precisamos de rastrear aquilo ali para ver se aquilo que a gente está pagando pelo transporte realmente está sendo feito. Nós medimos, então estamos 12 caminhões. E à medida que a água termina lá no Rio Pardo, os caminhões que hoje estão em São João do Paraíso, eles estão sendo remanejados para Salinas, para completar esse volume. Ok, até então a gente procurou uma explicação técnica para os ouvintes sobre essa questão do abastecimento através de caminhões-pipa. Agora vamos mais para uma pergunta mais política. Vamos trabalhar a imagem da Copasa. Se a empresa, desde o início, tivesse buscando essa água em Salinas, não evitaria toda essa polêmica, essa avalanche de denúncias? Vocês não pensaram nisso? Não, nós não pensamos porque nós trabalhamos aqui, nós somos apolíticos. Então, toda disputa política surgiu por causa da eleição. A Copasa não vive por causa da eleição. A Copasa trabalha dentro da técnica. Então, nós estamos pegando em São João do Paraíso, estamos atendendo toda a parte técnica, tratando. Então, o que aconteceu aqui em Itaiobeiras? Os anos se acirraram por causa da disputa política e, infelizmente, colocaram a Copasa como foco dessa disputa política. Foi usado, e nossa direção, minha posição, a gente não interfere no processo político. Em momento nenhum a Copasa manifestou, nós poderíamos manifestar. Está errado, aquilo está certo, então nós optamos por ser isento, não interferirmos no processo político. Foi essa decisão mais acertada. Deixa a cidade resolver sua questão política. Em momento nenhum nós interferimos na questão política, nem para um lado, nem para o outro. Nós deixamos, a nossa imagem foi arranhada, mas nós preservamos aquilo que é mais importante, foi a isenção política. Mas e aquele cenário em São João do Paraíso? Quem vê aquelas imagens fala assim, mas não é possível, a Copasa, uma empresa grande, pega água no lugar desse para uma cidade igual Itaiobeiras. Nem isso não passou pela cabeça sua? Passou. Você pega aqui o corpo funcional local, os encarregados que vivem disso, que trabalham, que levantam cedo nesse período de escassez, ele causou uma revolta muito grande. Eles recebem diretamente o bombardeio. Vocês vão tomar uma providência e tudo? Nós assim, não vamos tomar. É a decisão da diretoria, não foi aqui, foi todo o momento político em todas as cidades do estado. A Copasa, nós fomos bombardeados em Montes Claros, fomos bombardeados em Bar, fomos em outros movimentos. A decisão unânime da Copasa foi assim, nós
somos uma empresa prestadora, não somos política. Então a decisão partiu daqui, o mesmo caso acontecia em Ubá, em Montes Claros nós fomos para a mídia, em momento nenhum a empresa se posicionou. Terminado o processo eleitoral, sim, hoje nós tivemos lá, gravamos um vídeo institucional sobre o processo de tratamento de água, garantindo, estamos entrando com a campanha de esclarecimento, mas sem nenhuma conotação política. A gente sabe que os anos em Itaiobeiras continuam agitados, ainda acirrados, nós não vamos pôr lenha nele mais, vamos continuar fazendo o nosso trabalho correto, tratando a água, colocando as informações à disposição do cidadão e temos aí, para dirimir isso, temos os órgãos, tem uma promotoria que pode a qualquer momento nos pegar análise, tem uma secretaria de saúde e tudo, e ainda falei com todos, eu não vou entrar em polêmica, não vou abrir processo, a empresa não vai abrir processo contra ninguém e tudo. E qual que é a nossa imagem? É água tratada com qualidade, a gente tem um atestado dela, tem os resultados e tudo, e não vamos entrar nesse método político não. Tá, você falou que atualmente está trabalhando com 12 caminhões-pipas. Não, a previsão, nós temos 15 caminhões-pipas em São João do Paraíso e previsão de início de 12 caminhões em Salinas. À medida da semana que vem que a água do Rio Pardo diminuindo, esses caminhões que estão em São João do Paraíso são transferidos automaticamente para Salinas. Então, se soma, nós vamos ficar com 15, com 12, 27. Está entrando 2 caminhões também, que a gente chama porta a porta, porque o tempo esquentou muito e nós temos a parte alta do Planalto, nós temos rua, aí com abastecimento. Então, eu acredito que segunda-feira já entra um caminhão que a gente chama porta a porta. Ele entra fazendo a distribuição naquelas regiões mais afetadas da cidade. Então, entra trabalhar com 30 caminhões aí e, paulativamente, a gente espera ali que nós tenhamos aí alguma precipitação nesse período que nos animize um pouquinho lá. Mas à medida que for possível, esgotou Rio Pardo, aí é 100%, 100% não, 90% em Salinas, 10% em Indaiabira, que tem uma capacidade de produção limitada. Olha só, temos aqui umas 40 perguntas e praticamente todas falam a mesma coisa. Vamos para essa aqui, ó. O pessoal do bairro Santos Cruzeiro está reclamando que ficou 6 dias sem água. Desde sábado que não ia água. Ontem foi água. O que aconteceu aí? Nós tivemos aí, de sábado para frente, essa queda substancial no Pardo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos retirando aquela água armazenada e bombeando. E é muito difícil você ter uma previsão. Isso vai durar quantos dias? Você tira uma bomba de um lugar, passa para outra, coloca um poço em operação, liga. Então houve uma queda muito acentuada no Rio Pardo e a gente precisava, inclusive, reforçar um pouco a puxada de água em São João do Paraíso. Então, é um tempo de você chegar lá, instalar uma outra captação do lado em São João do Paraíso, preparar Salinas para receber isso. Então, houve, e por azar nosso, hoje cedo, nossa estação de tratamento, ela só começou a operar às 10h30. Nós tivemos uma interrupção, tivemos que desmontar a bomba da captação, tinha um peixe preso no rotor dela, nós ficamos lá na estação para começar a operar às 5, 6 horas da manhã, ela só começou às 10h30. Mas a água não é filtrada? Como é que esse peixe passou lá? Não, lá na água bruta. Na captação do rio lá? Lá no rio. Ainda tem peixe vivo lá ainda? Tem peixe vivo, um peixe até considerável lá. Olha só, Flard, ele é morador aqui de uma praça Tiradentes, e ele faz uma pergunta que a pergunta dele resume umas outras 40 aqui nesse sentido. Muita gente reclamando que eles ligam na ouvidoria da Copasa, no número 115, segundo o Flard, e a ouvidoria está falando com eles que não tem reclamação em Itaiobeiras, que em Itaiobeiras está tudo normal. Isso não é ouvidoria, é o setor de atendimento 115, é um sistema terceirizado e tudo. E pode ser que algum outro atendente não tenha conhecimento. Terceirizado, disso. Já respondeu, já. Então você tem, o call center. Então nós já estamos pegando isso, passando para a superintendência que cuida disso aqui, para poder orientar o pessoal. Então a divulgação está cá e nós estamos com o rodízio já divulgado, já homologado pela ASAI desde no mês de setembro. Então o pessoal sabe. Então nosso atendente dessa falha, ele sabe que a cidade está em rodízio. Então ele olha lá, isso é divulgado no site da Copasa, na internet, Itaiobeiras está em rodízio. Então sabendo que está em rodízio, está sujeito a uma incidência maior de reclamação. O João Paulo, do bairro Vila Formosa, pergunta quanto que custa cada caminhão para a Copasa.
Se paga e é o quilômetro rodado, é o caminhão cheio. Então, a gente paga o volume transportado. Então, cada metro cúbico, cada 1.000 litros transportado, ele custa 0,52 centavos por quilômetro. Então, se eu tiro, por exemplo, um caminhão de 20 metros cúbicos lá de Salinas, então é 20 vezes 0,52, que dá R$10, mais 40, mais o quilômetro rodado, multiplico por isso. Então, esse caminhão vai estar custando por volta de uma viagem dele R$400, R$500, dependendo do porte dele, por viagem. A Maria Lúcia do bairro Newton Júnior pergunta pelas previsões da Copasa. Não, ela pergunta qual que é a previsão de chuva que a Copasa tem. Nós estamos trabalhando esse ano aqui com uma previsão de chuvas mais cedo esse ano. Então se trabalha hoje, nossa fonte de previsão é a CEMIG, que se trabalha aí com chuvas esse ano em novembro, já em novembro, mas trabalhamos também com a perspectiva de um veranico em janeiro também. Então a previsão de chuva é novembro para a região, de chuvas mais aqui. Nós tivemos aí em setembro chuvas espaçadas, tivemos aqui no norte de Minas tudo. Alguma previsão para hoje, mas tão difícil, mas o grosso de chuva mesmo, a previsão é para novembro. Agora sempre falando que é previsão, nós não temos exatidão. São 18h36, estamos entrevistando Robson Botelho, Roberto Botelho, Robson é o gerente, Roberto Botelho, superintendente da Copasa. O Darlênio do bairro Planalto, ele pergunta o seguinte: por que ao invés de vocês ficar gastando dinheiro com caminhão-pipa, não faz uma barragem que presta? A barragem em Rio Pardo, nós estamos dois para fazer uma barragem em Rio Pardo. E uma barragem de porte. O maior sonho nosso aqui, de todo empregado, é fazer uma barragem no Rio Pardo. Eu pergunto, quem consegue fazer uma barragem de porte no Rio Pardo? Berizal está há quantos anos aguardando? Por quê? Conflito pela terra, ninguém quer abrir mão da terra fértil lá, então não tem. Eu já até falei, já coloquei aqui, tem algum produtor que queira vender uma terra aqui de forma que a gente possa fazer uma barragem de porte? Então nós não conseguimos. Então qual que é a solução nossa? Pequenos barramentos dentro do leito do rio, de forma que a gente não extrapole a fora do rio, porque o leito do rio é um leito federal, a gente vai lá na ANA, consegue uma autorização e para ficar limitada a calha. Então nós já estamos com 4 barramentos, mais uns 5 estão indo para o 6º barramento já. Uma pergunta bem interessante aqui de Alexandre, e ele não falou o local dele, mas ele fala o seguinte: ele gostaria de saber quais as medidas mitigadoras e talvez compensatórias que a Copasa está utilizando na obra da soleira de nível que está sendo construída na comunidade Traíras. Isso, segundo ele, porque o volume de material sólido movimentado na obra é grande e, caso ocorra chuvas torrenciais, irá causar assoreamento no Rio Pardo, conforme o Alexandre. Quando você faz o barramento e tudo, além de você fazer um barramento, essa movimentação de terra, a gente faz 2 alas laterais, são gabiões armados, onde você pega esse material escavado, confina ele, joga uma carmasa argilosa lá. E esse tipo de barramento não é o primeiro que a Copasa faz, nós estamos em 4º barramento desse sentido, todos eles com essa movimentação de terra grande. Nós tivemos impacto nos outros barramentos. O procedimento é esse mesmo, você escava, confina a lateral, protege a lateral. Então ele pode visitar aí a barragem de Osmil, da barragem, várias outras aqui para baixo, a própria da Copasa. O que você tem aí em movimentação, o Rio Pardo tem essa característica de sedimentação de todo o rio vir, porque foi muito desmatado nas margens, então pela obra da Copasa. Então dá para lá e tem descarga de fundo que nós vamos colocando, e hoje quem passar lá na captação nossa vê a quantidade de areia que está lá. Então é um outro procedimento que nós estamos em licitação e verificando, é a limpeza da nossa barragem principal que está lá na captação, da limpeza dela para retirada desse material. E essa 4ª soleira que está sendo construída, qual a previsão de entregar? 15 de novembro, nós estamos com 90% da obra pronta, nós estamos terminando os arremates dela, a instalação de registro, a famosa escada de peixe, tem que ter escada de peixe, nós não podemos matar a reprodução no Rio Pardo, então a previsão dela, da gente estar com ela entregue dia 15 de novembro, inclusive com a adicional que é o dispositivo que a gente coloca, o stop log, para aumentar e instalado, e a gente já enchê-la na chuva de novembro agora. João Ricardo diz que é morador lá próximo da comunidade lá onde que está sendo construída essa soleira,
e ele está preocupado porque depois que a soleira encher, tem uma ponte que dá acesso a várias comunidades lá bem próximo da soleira, se as águas não vão atrapalhar o acesso a essa ponte. Quando nós temos uma enchente muito pesada, tendo ou não tendo soleira, isso é normal no Rio Pardo, a água sobe, eu já conheço essa ponte, ela chega a passar lá. Normalmente o nível da Copasa, ela se respeita lá, é para não sair da calha, da margem natural. Então, se você pega a margem dela, você vai seguindo, ela está abaixo, o nível de água da Barra do Beiço está abaixo do nível de água da ponte. Então, o que se faz aqui? No período de chuva, a Copasa abre todas as comportas das barragens, aqui ele fica livre, vai passando. Terminou o período de chuva e a gente vai monitorando ali e começa a se fechar a comporta para você armazenar para enfrentar o período de seca. Então, mesmo com a soleira totalmente cheia, aquela ponte não será prejudicada? Não, com a soleira não. O que pode acontecer se vier uma enchente muito pesada no Rio Pardo e tomara que chova esse tanto, o Rio Pardo sai, ele vai, invade aquilo ali, e é normal, eu conheço essa ponte, com a cheia do Rio Pardo, passa por cima daquela ponte. Isso é normal. Ok, 18 horas e 40 minutos, Roberto Botelho, superintendente da Copasa, está dando todas as explicações dos ouvintes da Transamérica e respondendo algumas polêmicas envolvendo a Copasa nesse período de seca, mais um período de seca. Roberto, a questão é o seguinte, no ano passado, esse mesmo lenga-lenga, como diz no popular, esse ano novamente e o ano que vem, o que a Copasa vai fazer para resolver? Porque essas soleiras já estão provadas aí que não aguentam o tranco, não. Cada soleira dessa, estima-se, dependendo ali do uso ou não de terceiros por ela, que nos prejudica muito, então cada soleira dela é dimensionada aí para algo em torno de 30 a 40 dias de consumo. Então, cada soleira dessas aí, teoricamente, na prática, você tem um mês de reserva. Nós estamos indo para a quarta soleira, nós teremos 120 dias de reserva. Nós atravessaríamos um período de seca normal. Diferentemente do período de seca 2014, 2015 e 2016, foi um dos períodos de seca crítica aqui. Então, em vez de 4 meses, 120 dias, nós estamos para ir para 5, 6 meses. Então, o que a Copasa está fazendo? Novo projeto, vai construir mais uma soleira, nós vamos chegar aí com a capacidade aí para enfrentar de armazenamento de 5 a 6 meses de produção. Então a Copasa vai trabalhar com 6 soleiras? 6 soleiras. 5 soleiras. Está fazendo a quarta? Nós temos a barragem, 4 soleiras, nós estamos terminando a quarta soleira. Porque você tem a barragem, depois mais 3 soleiras acima da barragem e estão terminando a quarta. E vamos fazer a quinta. Então vai fazer. Existe projeto para uma quinta soleira. Então vamos lá. Nós temos aqui um ofício dos vereadores Valmir Batista Costa, que é o Valmir Pezão, Sebastião Pereira, que é o Tião do ônibus, Charles Arruda e João Manuel da Silveira, que é o popular João Pescoço. Eles fizeram uma denúncia no Ministério Público, está aqui o protocolo, eles encaminharam uma cópia, o protocolo junto ao Tribunal de Justiça, eles enviaram a cópia para a nossa produção, e eles falam o seguinte, eles solicitam do Ministério Público providências cabíveis contra a Copasa devido à qualidade duvidosa da água captada no município de São João do Paraíso para distribuição em Teiobeiras. Segundo os vereadores, foi verificado em loco e registrado através de vídeos a péssima condição da água captada no município vizinho, como putrefação de matéria orgânica e tal, e muitas outras coisas, que aí polui ainda mais, ainda como a proximidade de escoamento de resíduos da cidade. Diante desta denúncia, a Copasa vê o nome da Copasa fica e já está comprometido perante a população de Teiobeiras e fica ainda mais. Somando essa denúncia que os vereadores protocolaram no Ministério Público, com um ofício aprovado pela Câmara para o Hospital de Teiobeiras, solicitando um relatório durante esse período de seca, de todas as pessoas que deram entrada no hospital com sintomas de diarreia, vômitos, dores, febre e desidratação.
Nesse ofício aprovado pela Câmara de Vereadores, solicitando essas informações do hospital, eles alegam que esses sintomas, quase uma epidemia, teria sido devido à água fornecida pela Copasa. Como você já falou que garante a qualidade da água, acredito que não vai precisar responder esses ofícios. Mas se você quiser argumentar os dois ofícios da Câmara de Vereadores, fica à vontade. Eu só acho, por exemplo, e papel dos vereadores todos fiscalizar e tudo, a gente respeita o papel deles, respeita tudo, o que a gente estranha é o teatro. O teatro não condiz com a postura séria do vereador. Então, se eu tenho o procedimento correto, pegar esse ofício, estou em dúvida, pega esse ofício, estou coberto de razão, leva para o Ministério Público, opina no Ministério Público, olha, analisa e vê se realmente, e o Ministério Público tem perito, tem engenheiro, tem tudo e tem os órgãos de controle, se realmente há algum problema. Havendo, aí eu vou falar para a população, a água em prova para consumo e não pegar uma garrafa, balançar a garrafa, botar na rede social, isso aqui. Então, para mim isso virou teatro. Então, a postura correta, e acho que é tardia, teria que passar primeiro, eu vou lá, protocolo no Ministério Público, pego o órgão competente para vir, detectando e não pegar o nome da empresa que tem 50 e tantos anos de bom serviço prestado ao povo mineiro e a chacoalhar. Então fala assim, nós não entramos, não vamos em respeito ao período eleitoral, mas é uma atitude aí não condizente com o espírito da boa política brasileira. Tá? Com a questão de diarreia, dores e tudo, você tem várias coisas que provocam isso. Você tem uma dengue, você tem várias outras doenças que colocam isso. A água pode ser, uma água contaminada pode ser uma delas. Então cabe aí ao corpo médico aí do hospital, do caso da Secretaria de Estado, responder isso, ver se tem alguma conotação com água e tudo, nos coletar, e nós temos aqui a alma lavada e sossegada, porque nós temos resultado de análise, nós estamos tranquilos, a água é de qualidade e nós estamos aí bastante tranquilos a respeito disso. E parabenizo os vereadores que protocolam isso no Ministério Público, só falo isso, que fizesse isso antes de ter vinculado uma denúncia em rede social, sabendo se era verdadeiro ou não. Juscele, do bairro Nossa Senhora de Fátima, ela cita o seguinte, que um tempo atrás ela foi na audiência pública da Câmara e que ela não afirma, mas suponha que você estaria presente nessa audiência pública, ocasião em que a Copasa assumiu alguns compromissos e que a Copasa prometeu tomar algumas providências para que os caminhões-pipa não retornassem a Taiobeiras. E agora os caminhões-pipa estão novamente na cidade. Aí ela pergunta para você o seguinte, se é que foi você que estava presente, não sei. Ela pergunta o seguinte, por que não cumpriu os acordos feitos na audiência pública? Eu estava presente na audiência pública, estava logo depois da audiência pública, não sei se foi antes ou depois, eu tive aqui, dei uma entrevista e fui perguntado na audiência pública aqui na rádio qual era a chance de Taiobeiras ter caminhão-pipa. A resposta foi 100%. Falei na audiência pública. Então, inclusive você falou final de setembro, durou até um pouquinho mais. Um pouquinho mais, eu fui bem claro. Então, eu não sei se ela entendeu mal e tudo, mas nós somos transparentes, seguindo a determinação que nós recebemos da nossa presidência, do governador do estado, transparente. A Copasa não omite informação de ninguém. Nós somos muito claros, né, naquela ocasião. A chance é 100%, porque as medidas tomadas, elas não vão garantir o abastecimento. São medidas estruturantes que precisam, o barramento não vai estar pronto nesse período, mesmo que tivesse, não estaria cheio. Então, eu acredito que ela deve ter entendido alguma coisa mal. A Jocilane, do bairro Bom Jardim, ela pergunta se você tem coragem de tomar a água que está saindo na torneira de Taiobeiras. Eu acabei de tomá-la lá. E com tranquilidade danada, não tem receio nenhum, nós estamos tomando. O pessoal nosso vai lá na Copasa, aquela água que fica lá na agência de atendimento, a mesma água retirada da rede, a água que chega na casa dos familiares, não é difícil hoje, eu não tenho essa maneira de falar assim, o empregado da Copasa eu vou dar outra água, porque a rede é comum, então todo mundo não tem problema nenhum, ela é um padrão de qualidade excelente, a empresa é reconhecida pelo seu padrão de qualidade, e volto a lembrar, pontuais problemas de turbidez causados por depósito de material existente na rede pode ocorrer e pode estar afetando uma quantidade muito pequena de residências. E para isso tem
toda uma norma para isso, é uma descarga de rede, se coloca, se faz uma recoleta, se for o caso, dá uma desinfecção nessa rede. São os procedimentos, inclusive, que eu pedi ao nosso encarregado que tivesse especial atenção a esses procedimentos nessas regiões. Só para deixar claro, ouvintes, que conforme as explicações do Roberto, quando a tubulação da Copasa fica um certo período sem água, aquele resíduo ali, aquela pouca água que sobra dentro da tubulação, ela causa essa turbidez, não é isso? Por isso que é necessário fazer a descarga quando o abastecimento retoma a normalidade. Portanto, então, esses cidadãos que estão postando essa água, realmente a água muito escura, amarela, é porque a rede fica sem água e quando retoma o abastecimento normal, essa água mistura com a que está chegando e causa essa coloração que fica feia. Ela não mistura nem quando está chegando. Sai, né? Você tem nas paredes dos tubos, é anormal, seja o tubo de ferro fundido, isso é muito mais grave do que isso. Seria um ferrugem? Não, no tempo de ferro fundido seria o ferrugem. No outro é uma depositação de material que fica inerte. Por exemplo, a água nossa, ela tem ferro numa quantidade pequena, ela tem calcário. Isso quando ela fica, a rede está sob pressão, aquilo adere à parede do tubo e fica inerte. A gente chama de um biofilme. É um biofilme, como se fosse um lodo. Vou botar aí, é um lodo, em vez de um filme, um lodo. E quando eu tiro essa rede de carga e pressurizo de uma vez, ela arrasta esse lodo. Então ele chega, vai sair na torneira, o que a gente recompensa, abre ali um pouquinho, a hora que vai começar o rodízio, dá aí 1 minuto, 2 minutos de descarga, a água fica limpa, tranquila. Olha só, chegou uma pergunta aqui, voltando ao assunto lá da soleira de novo, e realmente eu acho que é uma pergunta bem interessante, compensa retomar o assunto. O ouvinte está perguntando se essa soleira que está sendo construída tem licença ambiental. E se tiver, quais são as medidas mitigadoras dessa soleira? Todas as soleiras construídas pela Copasa, ela tem o licenciamento ambiental. Primeira coisa, ela tem que estar licenciada pela ANA. A ANA tem que nos dar a outorga para construir o barramento, o primeiro. Depois a gente passa aí para o Estado, para a questão de supressão de vegetal, nós temos que ter a licença. E a construção em si de barramento, ela é dispensável de licitação, de licença pela norma ambiental do Estado. Então, eu preciso ter licença. Se eu vou cortar uma árvore, eu preciso ter licença, eu vou cortar 2. E lá nós tivemos ainda uma falha da construtora, ela cortou 2 árvores que não podia. A Copasa foi multada por causa disso, nós recorremos, não adiantou, então a Copasa pagou a multa por causa de 2 árvores derrubadas sem necessidade pela construtora, então pedindo ressarcimento da construtora. E tem medidas mitigadoras, não? Não, esse tipo de empreendimento é um empreendimento que chama de pequeno porte, de baixo impacto ambiental, você não tem medida mitigadora prevista nenhuma em exigência pela legislação ambiental de medida mitigadora para esse tipo de empreendimento. Você considera que o contrato de concessão assinado pela Prefeitura de Itaiobeiras e a Copasa, com duração de 30 anos, está sendo rigorosamente cumprido? Estamos, sim. O contrato de concessão nosso, ela prevê regularidade no abastecimento e tudo, e como todo outro contrato, ela tem aí algumas cláusulas ali, chama de casos fortuitos de força maior, que são decorrentes, por exemplo, aqui não é o caso, nós temos cidades aqui que nós temos enchente, e aí essa tubulação entra, aí vai para a rede de esgoto, eu tenho, ao contrário, extravasamento de esgoto para dentro de casa e tudo, então são coisas, aqui na região norte, ao contrário, é a escassez hídrica que está aqui, então, prevê, então, essa irregularidade decorrente de causas não controladas pela Copasa. Mas o que nós estamos fazendo? Buscando, correndo atrás, de forma que a gente consiga armazenar essa água. E o fato que me dói muito, particularmente a mim, é que nós somos o menor usuário de água, fora aqueles ribeirinhos, pequeno porte, nós somos o que menos utiliza água. Temos um direito garantido na Constituição, que no período de escassez hídrica, a água tem que ser direcionada para consumo humano, e isso não é respeitado. O pessoal está em escassez hídrica, entrou no período de seca, os irrigantes continuam puxando água ainda, uma coisa que é proibida por lei. Ok, são 18 horas e 54 minutos. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Quero pedir desculpa aqui, mas as 300 perguntas para você aqui, Roberto. E muitas, mas muitas perguntas mesmo. Deixe-me
Só um minutinho, deixa eu tentar condensar algumas aqui que eu acho que possa ser interessante. Contas, vamos falar de contas. Tem muita gente reclamando que está faltando água nas casas deles e mesmo assim as contas estão chegando mais caro do que quando tinha água. Conta toda a cidade que entra num processo de rodízio e tudo, nós temos aí um descompasso no relógio. Eu já expliquei isso várias vezes. Pode ser, por exemplo, a pessoa não sabe o horário que a água vai chegar, então ela abre uma torneira, põe lá e fica esperando. Deu sono nela, ela vai embora, esquece de fechar a torneira e fica para encher o galão. A água vem, passa, então desperdiça. Então isso acontece não só em Itobeira, acontece em tudo. Eu passei para a situação em Medina, nós estamos passando isso por Montes Claros, estamos passando em Mato Verde. Então há esse desperdício. Por outro lado, muita gente gosta de estocar água, então a água que vai chegando vai estocando, então a mania de guardar água em casa, quem tem reservatório. E outras problemas hidráulicos na rede. Então, qual é a orientação passada para os nossos atendentes comerciais, para o nosso agente de atendimento? Chegou aí conta abusiva, olha, eles sabem muito bem onde que tem intermitência no abastecimento, não pode ser, tem parte da cidade que não falta água por causa das redes grossas. Então, se chegar alguém na parte que não falta água, minha conta aumentou, eu vou fazer um teste no hidrômetro, ver se o hidrômetro está correto ou não. Nesses outros casos, não. Vou lá no Planalto, minha conta aumentou, mas, então Roberto, eu vou rever a conta. Então, deixa-me te interromper. Infelizmente, eu tenho que te interromper. A Copasa não tem essa estrutura para fazer isso. Não. Nós temos... Os funcionários não dão conta de fazer isso. Não, mas eu não acabei de complementar. Então, todo aquele setor que a gente sabe que tem intermitência é automático. Chegou um morador do Planalto, minha conta aumentou, ela automaticamente ela é estornada pela média antes do rodízio. Então pega a média dos últimos 6 meses, ele consumia 18 metros cúbicos, por exemplo, a conta dele foi para 25, ela é estornada para 18. E precisa reclamar, o cidadão precisa reclamar para... Ele tem que ir lá. Eu não tenho empregado para olhar conta a conta, eu não consigo. Então, empregado agora é diferente. Eu tenho uma região que não falta água, isso que eu queria colocar. Essa não falta água, tem água lá, infelizmente, o rodízio não consegue separar tudo. Tem gente que tem água 24 horas por dia. Então, se essa pessoa chegar lá assim, minha conta está alta, você vai estornar ela, aí eu vou fazer o procedimento normal, que é retirar o hidrômetro, fazer o teste. Então, esses aí são casos de exceção, mas todo o bairro que está sujeito ao rodízio, que a gente sabe que tem intermitência, o processo é simples, vai na agência de atendimento, apresenta a conta e ela é retificada pela média. E tem uns ouvintes também, nosso tempo está bem curtinho, mas acho que dá tempo, tem uns ouvintes também falando que quando abre a torneira sai muito ar, esse ar não gira o relógio? Do mesmo jeito que é uma tubulação, a tubulação fica cheia de água. Quando eu corto isso aqui, a tubulação tem que ser preenchida com alguma coisa. Então o ar, ele sai lá da boia da pessoa, entra pelo cano, passa pelo hidrômetro, gira o hidrômetro ao contrário e enche a rede. Hora que a água vem para a rede, a água pega e expulsa esse ar. Então é como se fosse aquela bisnaga. Eu só para encher, aperto lá. Então o hidrômetro gira para um sentido e para o outro. Dependendo da declividade do terreno, dependendo da posição que esse imóvel se encontra, isso pode ser acelerado para mais ou para menos. Então, isso aí pode ocorrer em casos específicos. Acontece, não é um caso de Itobeira, acontece muito nas cidades que tem grande declividade, porque a hora que eu preciso aqui, o hidrômetro gira muito mais rápido para poder encher, onde nós temos grandes tubulações de maior diâmetro. Então, nessas residências pode haver um problema localizado disso aí. Ok, 18 horas e 58 minutos. Para encerrar, a última pergunta. A Copasa garante o abastecimento mesmo se a chuva demorar? Garante, a Copasa garante o abastecimento com restrição. Nós não temos aquela oportunidade e condições de colocar tudo aquela quantidade. Nós garantimos o abastecimento em forma de rodízio, estamos tomando as providências aqui de reforço de caminhão-pipa, recebemos essa determinação da diretoria da empresa, na medida do possível, para evitar essa polêmica, que passe a utilizar mais quantidade maior de salinas. Então a empresa está preparada, temos contrato para suprir aí a demanda, a gente chama média da cidade de Itobeira. Nós não vamos ter água para o pessoal lavar calçada, lavar carro e tudo, uma necessidade básica que a Copasa garante. É água com restrições de uso. Ok, termina aqui mais uma edição do Debate Transamérica. Gostaria de pedir desculpa aos ouvintes, realmente é impossível fazer esse tanto de pergunta aqui, mas a gente tentou, na medida do possível, condensá-las. Espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Agradeço imensamente a presença do Roberto, do Robson, pelos esclarecimentos. E a gente coloca
os microfones da Transamérica sempre abertos para a Copasa e para a sociedade, para estar dando as devidas explicações. Muito obrigado, Roberto. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Robson. Boa noite. Boa noite. Ok, ouvintes, termina aqui a edição do Debate Transamérica. Continue curtindo a nossa programação. Está vindo aí a Voz do Brasil e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Lembrando que a nossa produção encaminhou o convite para o prefeito Danilo Mendes estar presente aqui amanhã no estúdio da Transamérica para prestar os devidos esclarecimentos aos moradores de Itaiobeiras. Muito obrigado pela audiência e fiquem agora com a Voz do Brasil.